Bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, imigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Hoje vai ser um Contra o Vento diferente. O nosso host principal, o Francisco, não vai poder participar. Então, hoje sou eu, como host, Diogo, gerente de marketing, e o Danilo, nosso diretor. Estamos hoje com o Rodrigo, canal Xerifando no Zela. O Rodrigo é um natural do Rio de Janeiro que migrou para os Estados Unidos e hoje trabalha como policial. Rodrigo, por favor, se apresente seu canal, fale um pouco do seu trabalho. Fique à vontade. José, bom dia. Meu nome é Rodrigo. Eu sou policial aqui no condado de Broward, no sul da Flórida, há 6 anos. Eu nasci e cresci no Rio de Janeiro. Quando eu terminei o segundo grau, vim para os Estados Unidos. Eu também servi o exército americano aqui por 8 anos. E a área que eu moro, na área que eu trabalho, tem bastante brasileiro. E aí, interagindo assim, com as pessoas, eles mesmos que me deram a ideia de criar um canal, de repente, passando informação, coisa do tipo. Como eu não sou assim muito bom com social media, eu achei o Instagram mais simples, que é só você clicar ali e fazer as coisas na hora. E faz um mês que eu criei o canal. Ele dá dicas para as pessoas que pretendem vir passear nos Estados Unidos ou que moram aqui nos Estados Unidos, tiram dúvidas. E também eu comento o que a polícia oferece, os serviços que a polícia oferece, na intenção de criar uma conexão entre a comunidade brasileira e a polícia aqui no sul da Flórida. Faz mais ou menos um mês que eu criei e está tendo uma resposta bem positiva. Rodrigo, eu sei que provavelmente essa deve ser a pergunta que todos fazem a você quando você está numa entrevista, mas como é de praxe, contar pra gente como foi o seu processo para se tornar um cidadão americano? Que você entrou, pelo que você tinha me contado inicialmente, você foi para os Estados Unidos, começou com aquela clássica história de imigrante, aqueles trabalho clássico de imigrante, restaurante, obras, e foi galgando até ir para o exército eventualmente, antes de você começar a sua carreira policial. Aí é legal você dividir, por mais que você já tenha contado, eu acho que vale a pena porque, Danila. Sim, eu também queria escutar assim de você exatamente assim, se a sua motivação indo para os Estados Unidos já era tendo isso em mente, né? Que tem muita gente que às vezes pergunta para na nossa caixa, né? Coisa assim, por exemplo, Legião Estrangeira Francesa, coisa assim do tipo. Tem muita gente assim que vem desse estilo de vida, assim, seja bombeiro, seja policial civil, coisa assim do gênero, reservista do exército, que quer, né, continuar utilizando essas habilidades que desenvolveram ao longo da vida. Era já essa sua motivação para os Estados Unidos ou uma coisa que aconteceu? Não, foi uma coisa que aconteceu no meu caso. No meu caso é um pouquinho diferente da maioria. O meu padrasto ele é militar. Hoje ele é aposentado, mas ele é militar do Exército Brasileiro. Então eu cresci nesse ambiente militar, sempre quis ser militar. Mas aí eu conheci a minha esposa, na época minha namorada, no Brasil. E o pai dela, quando aposentou, decidiu vir morar nos Estados Unidos. E aí eles me convidaram para vir para cá também, para ficar um tempo, estudar, aprender. E aí eu acabei vindo para cá. E aí eventualmente a gente gostou e começou a trabalhar para ficar por aqui. E realmente teve esse processo inicial onde você não fala inglês, tem as lendas de imigração que existem aqui, que o pessoal vai falando para você e passa a ter um medo da polícia, ficar se escondendo, coisa que não é bem necessário. E que nem trabalhei com tudo, faxina, limpando piscina, até consertar piano eu aprendi, entendeu? Aprendi bastante coisa. E aí o processo de legalização demorou mais ou menos uns 5 anos. E quando eu recebi, aí eu já estava já me preparando tudo para poder entrar no exército e fiz a prova, fiz tudo ali os requerimentos para poder entrar. E aí em 2010 eu entrei no exército, fui mandado para lá para começar meu treino e minha carreira militar. Cara, a Flórida, né, é um lugar assim que chama bastante atenção dentro dos Estados Unidos para muitos brasileiros por vários motivos, né? Uma questão assim de proximidade, né? Porque tem muito brasileiro, tem muito latinos em geral, tem bastante na Flórida, né? Como foi essa questão da adaptação, né? Você disse que não sabia o inglês tão bem, né? Teve que aprender um pouco. Deu para se virar bem sem saber isso, com aquele inglês assim meio básico? Como foi essa sua trajetória? Essa parte da trajetória aqui de... Aqui no sul da Flórida, como você comentou, tem bastante brasileiro, a comunidade brasileira é muito grande, então tem padarias, supermercados brasileiros, isso acaba facilitando um pouco, né, vamos dizer assim, a gente ficar por aqui.
Mas às vezes também acaba acomodando muita pessoa, né? A gente fica eu mesmo fiquei acomodado aí nos 2 primeiros anos. Eu tenho lugar que fala português, eu não preciso me preocupar muito com inglês. Até o momento que você sente que você quer prosperar na vida e se ter uma carreira, alguma coisa assim, e sair um pouco daquele, quero ficar trabalhando com coisas que você sabe que vai chegar a uma certa idade e você não vai aguentar mais fazer. E aí foi onde eu comecei a procurar um pouco. Na época não tinha esses recursos online que hoje tem, Duolingo, essas coisas assim, mas tinha livrarias, coisas do tipo, então comprei livros, comprei dicionários em inglês e português. Na época tinha um curso de um professor que ele é americano, mas falava português também, que era bem interessante, também comprei. Então tudo que eu pude fazer para ir melhorando um pouco o inglês ali, fui fazendo. E aí a prática mesmo foi só no exército, porque aí eu só lidava com americano e isso acabou me forçando a ir melhorando. Isso aí, assim, da sua zona de conforto. Sair da zona de conforto, com certeza. Tem muita coisa que você meio que você tem que ir para o desconfortável, né? Porque é muito fácil você, como você estava colocando, né? Ficar naquilo ali, o conhecido, o familiar, né? E assim, tem gente assim, histórias que a gente já escutou de gente assim que foi para os Estados Unidos, nunca aprendeu inglês e por algum milagre consegue sobreviver assim de boa, né? Muito curioso isso. Você fica na Flórida, que, como disse, uma espada de dois lados, né? Você tem aquela área de conforto, facilita um pouco você ficar aqui, porque o contraste. A cultura americana é bem diferente da brasileira, vamos dizer assim. Mas tem a zona de conforto. Conheço gente que está aqui há 20, 30 anos e nunca se preocupou em aprender inglês. E muita gente, muitas vezes, quando eles chegam a certa idade, acaba voltando para o Brasil porque não tem mais condições de trabalhar, né? O trabalho pesado aqui, ele dá muito lucro, mas eventualmente você vai chegando 50 e pouco ali, você não aguenta mais ficar naquele pique. Sim, sim. E também, né, o custo de vida acho que também não ajuda tanto quando você para de trabalhar, né? Você já não tem aquela renda ali, ou você consegue juntar muita coisa, ou então você pega esse patrimônio que você acumulou e vai para um lugar com custo de vida mais barato, né? Com certeza. Mas é muito difícil. A maioria, quanto mais você recebe, mais você quer ter uma vida, compra um carro novo, coisa do tipo. Então, realmente, você tem que ter aquela consciência de que quer vir para cá. Eu sempre até recomendo assim as pessoas que pretendem vir para cá já vir na cabeça se ela quer vir para cá para fazer dinheiro e voltar para o Brasil, ou se ela quer vir para cá para ter uma vida aqui. Então, você tem que ter uma mentalidade específica para aquilo, senão a coisa não funciona. Eu queria te perguntar também, porque o seu caso realmente é um caso bastante singular. Eu, particularmente, acho que o Dano também, nunca conhecemos uma pessoa que pegou a nacionalidade a partir do serviço militar. Aqui eles têm o que eles chamam de green card, né, que é uma residência permanente. Quando você aplica, existem vários vistos que você pode aplicar. Estudante, que foi o que a gente ficou por um tempo, e tem a parte de trabalho, você recebe visto de trabalho enquanto está no processo para o green card, e eventualmente você recebe, que aí você já pode viajar para o Brasil, fazer tudo normal, você só não é cidadão. E só com esse green card o exército já te aceita para você fazer a prova e entrar. E a primeira coisa que eles te dão é a sua cidadania americana, porque aí eles podem aplicar as leis de guerra, esse tipo de coisa, né? Se você não é americano, acaba tendo aquele conflito entre países que poderia causar. Então a primeira coisa que eles fazem, você vai para o treino, que eles chamam de Basic Training, são 3 meses, onde você aprende o básico para ser militar, e na graduação desse treino eles também têm uma cerimônia onde eles te dão sua cidadania. Então, no caso, você primeiro pegou o green card, depois você fez a sua requisição nas Forças Armadas Americanas para eles te darem a cidadania. Esse foi o processo, mais ou menos. Mais ou menos. O green card é o que você precisa para entrar no exército, para fazer as provas para entrar. E ali já é parte deles te darem a cidadania. Num caso normal, depois que você recebe o green card, você teria que esperar 5 anos para poder aplicar para a cidadania. No exército você já consegue na hora. Maneiro, Uma via maneiro. acelerada, digamos, né? Sim, porque eles precisam que você, quando comece a trabalhar, já seja cidadão. No caso, além do green card, tem outro tipo de requisição que eles pedem, algo específico? Tem que ter um inglês básico, você não pode ter nenhuma ficha criminal ou coisa do tipo assim que possa prejudicar, mas é bem básico, assim, o exército, pelo menos na parte para você entrar como soldado, assim, é básico. Na escola mesmo eles já começam, assim, o pessoal que está no último ano da escola, eles já mandam às vezes alguns militares lá para fazer uma divulgação para quem tiver interesse.
Porque é muito bom. Além de ser uma carreira muito boa, mesmo se você só quiser servir por alguns anos, que aqui é um pouco diferente do Brasil, você serve e você renova a cada 4 anos. Então é sua opção se você quer continuar no exército ou não. E aí, você fazendo tudo direitinho nos primeiros 4 anos, os benefícios são enormes, entendeu? E isso ajudou muito com a minha vida aqui. Pagaram minha faculdade, me davam salário para ir para a faculdade, pagavam todos os custos, gasolina, livro, comida, tudo. Então isso me ajudou muito. Como eu vim para cá, apesar de ter o apoio da família da minha esposa, eu vim, não tinha pai, não tinha mãe, e eles não tinham condições de me ajudar financeiramente. Então, tinha 3 empregos e tal. E o exército deu um suporte, né? Minha esposa acabou engravidando no primeiro ano que a gente chegou aqui. Então eu tinha um plano de saúde bom, uma casa legal, tudo eles dão um suporte bem legal. É uma carreira muito boa. Mas a gente, como você fica o tempo todo fora, vai para fora do país, e mesmo dentro do país você está sempre em treino, fica fora 2 meses em outro estado treinando, mal vê sua família. Então aí depois de 8 anos eu resolvi fazer essa migração para a polícia. Eu também queria estudar para aperfeiçoar mais o meu inglês. E aí foi a gente conversando em casa, tomei essa decisão de sair das Forças Armadas, focar na faculdade um pouco e depois que eu graduei eu fiz essa migração para o departamento de xerife. Você chegou a servir em combate em algum momento ou você só ficou pelos Estados Unidos mesmo? Bom, o combate foi mais ou menos, né? Eu já saí da minha parte de treino indo direto para a Coreia do Sul. Foi na época de 2011 ali, onde o pai do atual líder faleceu. E aí ele estava muito inspirado em querer mostrar trabalho, toda hora querendo lançar míssil, essas coisas. Graças a Deus, combate assim de direto a gente não teve que fazer, mas eu tive que ficar muitas semanas na borda ali, o equipamento um olhando para a cara do outro, para se fosse acontecer alguma coisa, a gente ia. Mas graças a Deus, ele não teve sucesso em subir com os mísseis dele lá e ficou só nisso mesmo. Mas foi um ano ali de muitos alertas. E é bem interessante, assim, você tá dormindo, começa a tocar aquele barulho, aí você já tem que sair correndo, se equipar todo, formar, partir pra lá, e aí você fica lá, até as coisas acalmarem, aí você volta pra base. Você ficou então quantos meses mais ou menos pela Coreia Eu do Sul? fiquei, eu fiquei 1 ano na Coreia do Sul. Um ano. Como que foi essa tua experiência, cara? Você só viveu nessa parte de tensão ou deu um tempinho de pelo menos tu ir conhecer a Coreia, perto da base? Mas, Que então, eu gostei muito, é uma cultura muito legal, a cultura asiática é muito interessante, o jeito de vida deles, e de certa forma lembra um pouquinho o Brasil, entendeu? Pessoal simples, aquela área residencial, tirando a língua, que é tudo símbolo, né, que dificultava um pouco para você, às vezes, ir passear ou coisa do tipo. Eu posso dizer que eu consegui curtir mais do que eu esperava lá, mas menos do que eu queria. Infelizmente, eu não consegui conhecer a Coreia do Sul toda. Mas quando teve as Olimpíadas, que foi Japão e Coreia do Sul, eles receberam um investimento muito grande e eles fizeram um sistema de trem que você pode ir para qualquer lugar do país. Então você já sai dentro tipo da área de alimentação de shopping, você já sai dentro de parque temático só usando o trem. Isso facilitou muito para quando final de semana às vezes estava livre, queria passear, conhecer algum lugar novo, foi bem legal. maneiro, cara. Então, realmente foi um pouco daquela propaganda. Entre no exército, conheça o mundo. Você conhece o mundo. Às vezes não da maneira que você quer, mas você conhece o mundo. Às vezes tem um ditador maluco querendo tacar míssil em você e nos teus colegas de base, Exatamente. mas tu conhece o Mas mundo. você conhece o mundo, né? Você vai estar ali no meio do barro, não sabe nem que podia estar até no Rio de Janeiro ou em Mato Grosso, que não fazia diferença, que a visão é a mesma, mas você tá ali. Bem legal, uma cultura coreana, foi uma Um cultura bem turismo legal. muito único, né, que muita gente não tem essa experiência. É. Chegou a ter alguma especialização? Tipo, por exemplo, meu pai, quando ele foi fuzileiro, ele foi pra parte de demolição. Eu tenho um tio que foi sniper. Você chegou a se especializar dentro das Forças Armadas? Sim, a minha parte é o que eles chamam de ordnance, que é a parte de bombeamento ou coisa assim. Eu era mecânico de tanque, que são os tanques Abrams Tank do exército americano. Então o meu trabalho principal era manutenção desses tanques, mas você tem que fazer tudo, se qualificar. Então eu era qualificado, eu podia dirigir, eu podia tirar tanque, eu podia usar toda o coisa, você tem que se qualificar com tudo isso também e fazer todos os treinos, porque você tecnicamente infantaria primeiro e depois que você é o seu trabalho. Então
Eles não querem que, se você não tem o treino, aconteça uma situação que você precisa se defender e a pessoa não sabe usar. Então a gente tinha que fazer todo o treino também. Cara, maneiro. É uma vivência, porque normalmente a gente costuma entrevistar pessoas que são trabalhadores digitais, tipo eu, Danilo, que lida com marketing, lida com consultoria, advocacia, contabilidade. Pô, é legal. Foi o que mais me chamou a atenção no seu caso. Falou, pô, que maneiro. O cara saiu do Rio de Janeiro, foi para os Estados Unidos, virou militar, depois virou policial. Indo agora para tua carreira policial, o que foi essa tua entrada? Porque, tipo, tem muitos imigrantes na polícia. Como é que você é visto pelo cidadão americano como um imigrante que virou um agente da lei? Aqui, você tem que ser cidadão para a polícia. A polícia é um pouquinho mais chato com relação ao exército, né? E aí eles fazem checam a sua história bem. Mas aqui no sul da Flórida, como eu disse, tem muito brasileiro, então essa aceitação de imigrante é bem normal. Eles te veem, eles não vão falar, cara, imigrante sendo polícia, não tem nada disso. Eu acredito que para alguns estados onde praticamente não tem imigrante, pode ser que você tenha um pouquinho de dificuldade, mas aqui não, muito pelo contrário, assim, como até facilita bastante, porque eu acabo tendo que ajudar bastante, muito brasileiro, muito latino, e espanhol e português é a língua parecida, então você acaba ajudando bastante. Até me facilitou de ser contratado pelo fato de eu falar português. Maneiro, maneiro. Eu vejo que você compartilha normalmente muito conteúdo voltado a crimes e contravenções de trânsito e de violência doméstica. Agora você está fazendo sua carreira dentro da polícia, você está indo para algum desses lados específicos? Qual a sua especialização dentro da polícia? O que você tem Bom, buscado a nível de bom, carreira? eu trabalho na parte de patrulha na rua, né? Então a gente responde a todos os tipos de chamada. Nós somos sempre os primeiros a chegar. E eu tenho algumas especializações. Eu fiz a parte que eles chamam de DUI aqui, que é relacionada à lei seca, né? Certificado em saber se a pessoa está alcoolizada, esse tipo de coisa. Entre outros cursos. Mas eu pretendo ir para a área de criminologia como detetive, já fiz a aplicação. E aí eu estou numa fila, porque você tem que fazer entrevista, fazer prova, e aí você fica numa lista. Conforme vão surgindo as vagas, eles vão chamando, né? Mas por enquanto eu trabalho aí, eu ainda trabalho na rua, eu gosto. Então não é uma coisa que, tipo assim, tá me corroendo, porque vou ter que esperar, não. Faz parte do processo, pô. Você me parece Faz ser um cara paciente. Faz parte do processo e normalmente é esse tempo aí, no mínimo 7, 8 anos, é quando o pessoal consegue algumas vagas, dependendo do que você quer fazer. Tem algumas áreas que não são de muito interesse da polícia, da maioria dos policiais, então é um pouco mais fácil de entrar, mas em sua maioria você tem que esperar um tempo aí para poder conseguir. Eu acho maneiro porque você saiu daqui, você foi para os Estados Unidos e você está sendo. Literalmente está tendo uma integração como cidadão, porque você está ali como, pô, força policial, você mesmo falou, pô, isso te facilitou porque tu tá lidando com muito latino. Tu meio que vira uma ponte da comunidade. Eu Você. acredito que sim, não é uma coisa oficial. Eu até tentei puxar um pouco essa rota ali com o meu departamento, mas é um departamento muito grande e sempre tem pessoas de má índole que tentam aproveitar a oportunidade para tentar ganhar um dinheiro em cima. Então eles são bem restritos com a parte de mídia social. Mas aí eu decidi fazer esse trabalho meu, entendeu? Eu não uso o nome do departamento. Não tem problema eu falar que eu sou um policial, desde que eu não fique fazendo as coisas em nome do meu departamento. Então eu criei o Xerifano, onde eu dou dicas, respondo perguntas que as pessoas têm, dúvidas, e tem dado muito certo. Mas como você falou, os tópicos normalmente são relacionados à violência doméstica, muita coisa sobre trânsito, que às vezes as pessoas têm dúvida. E também dou dicas de como se comportar, né? Muita gente não fala inglês, está aqui, aí você é parado pela polícia, aí sai do carro, vai ir na direção da polícia porque você quer se explicar, mas não sabe falar a língua. Isso pode causar uma reação mais agressiva da polícia. Então, são vários tópicos. Essa semana mesmo completei o vídeo número 100, e então em um mês eu acho que tá dando certo. Tô tendo Boa tá sendo muito repercussão. positiva, uma boa repercussão.
acho que então é o momento adequado. Como um brasileiro, como um imigrante que acabou de chegar nos Estados Unidos, deve reagir ao ser parado pela polícia. Acho que é o momento de você ensinar para evitar que a gente tenha problemas. Bom, se você vem como turista, é bem interessante saber que a sua carteira ela é válida até 1 ano, a carteira do Brasil aqui, desde que o Visa do seu passaporte esteja válido. Então você não precisa se preocupar, eu preciso conseguir uma carteira, sua carteira é válida. Se você é parado pela polícia, eu recomendo você ficar com as mãos no volante, as 2 mãos, não ficar tentando procurar documento enquanto a polícia está se aproximando. Às vezes a pessoa fica procurando embaixo do carro, abrindo a parte aqui chama glove compartment, aquela partezinha do carro, Porta-luvas. porta-luvas. Então, isso pode dar uma intenção que tu quer querendo esconder alguma coisa ou pegar algum tipo de arma, então a polícia já vai te abordar de maneira diferente. Eu também recomendo já, de repente, fazer uma pastinha, deixar todos os documentos ali já tudo junto. E você fala pro policial que você não fala inglês, entendeu? Isso é essencial. Às vezes a pessoa fica tentando sair do problema, vamos dizer assim, e começa a falar yes para tudo que o policial pergunta. E às vezes o policial pode perguntar se você está fazendo alguma coisa errada e você vai falar que sim, e ele vai ter uma reação talvez exagerada da parte dele. Então é parado pela polícia, baixa todos os vidros do carro, assim a polícia já vê que você não tem intenção nenhuma de cometer crime, que não tem ninguém do banco de trás, porque o maior número de mortes com relação à polícia, que a polícia morre é em paradas de trânsito. Então, normalmente a gente tem uma cautela muito grande com relação a isso. E normalmente quando a galera tá com os nervos mais à flor da pele, né, assim, coisa de Sim, trânsito, aí sempre você tá desconta pior do que assustado, não fala a língua, às vezes você reage demais, sai do carro, fica andando no meio da rua, tem gente que acaba sendo atropelado porque o trânsito não vai parar só porque você encostou na pista, entendeu? Então tem que tentar manter a calma. O acidente de trânsito em si não é crime. Às vezes só vai chamar a atenção, várias vezes mesmo, eu mesmo paro a pessoa e falo, ó, só para você saber que o seu freio, a luz do seu freio não está funcionando, ou se tem alguma coisa que de repente pode prejudicar, que aí você está dirigindo à noite e nem sabe, às vezes a gente nem sabe que a luz de trás não está funcionando porque você não vê. Então, coisas simples, é só manter a calma. E se você for tomar multa, você vai tomar multa, independente do que acontecer. Então, sempre bom ter a calma. Considerando agora esse tópico de tipo, você falou, o policial pode interpretar que você está procurando uma arma dentro do carro. Como é você, sendo um policial em uma nação altamente armamentista? O que é essa tratativa? Como que é esse cotidiano de pensar, pô, Não só esse isso, malandro como um estado, né, especificamente, que também abraça muito essa parte da cultura. Sim, a Flórida é um estado bem conservador. Eu vou dizer que eu já sou acostumado, porque o exército, tudo isso, eu já meio que toda a minha carreira foi em volta de armamento. Mas mesmo assim, tem algumas coisas que eu discordo um pouco. Eu acho que é um pouco fácil demais para resolver, apesar que a Constituição protege a pessoa. Então, a não ser que você seja um criminoso ou tenha um passado de um crime grave, você pode simplesmente ir lá e ter a sua arma. Mas eu sempre recomendo, até no meu canal, se você pretende ter uma arma para se defender, tenha certeza que você é maduro o suficiente para isso, entendeu? Porque muita gente pega a arma e aí qualquer confusão, às vezes briga no trânsito, já puxa a arma, bota na cara da pessoa e você tá com um equipamento que tira vidas. Então as consequências das suas atitudes são muito graves. Às vezes você vai ser preso, você tá apontando a arma para alguém, se a pessoa tá com medo e acha que você poderia ter matado ela, você provavelmente vai ser preso. E um treinamento também. A última coisa que a gente quer é você tentando aprender como manusear a arma que você comprou há 2 anos atrás, no dia que de repente alguém invadir a sua casa ou coisa desse tipo, né? Então, existem vários cursos oferecidos em vários lugares pelo país que te ensinam a ter se sentir confortável no uso da arma. Então, maturidade e treinamento é o que eu recomendo. Mas eu apoio. Eu acho que a pessoa tem que ter o direito de se proteger, sim. Eu sou um pouco desse lado também. Talvez por causa da minha carreira. Precisa entender que não é um brinquedo, obviamente, né, tem uma Exatamente. responsabilidade como qualquer outra ferramenta, assim, muito poderosa, obviamente tem consequências gravíssimas, assim, de um mau uso. Sim. E a gente sempre pergunta, né? Para no trânsito, eu já pergunto: você tem alguma arma no carro? Normalmente a pessoa já avisa para evitar qualquer tipo de estresse. Normalmente a gente retira aquela arma e aí devolve no final antes de ir embora. Normalmente a gente
tira a munição, coloca no porta-malas do carro, e aí fala para a pessoa, se você quiser depois parar mais à frente e colocar do jeito que estava, mas por questão de segurança a gente sempre faz isso. E treinamento, né? Sempre tá olhando. Às vezes eu estou conversando com você, mas eu já estou olhando para sua cintura para ver se tem algum volume. Se eu achar que é necessário, a gente tem o direito. A gente não tem o direito de sair checando o seu bolso ou coisa do tipo, mas a gente tem o direito de tocar em volta da tua cintura só para ter certeza que você não tem algum armamento e pode pegar a gente por surpresa. Procedimento padrão, afinal de contas você tá numa profissão perigosa. Exatamente, é. Aquele cara tá sorrindo para você, mas 30 segundos depois ele pode não estar mais. Então a gente tem que ter muito cuidado sempre, ficar sempre alerta. Maluco que não falta nesse mundo, né? Ainda mais fora de ter uma reputação assim, Ah, mesmo nos Estados Unidos, de ter umas pessoas Sim. muito sugêneres. E a gente fala que depois que você vira policial, às vezes você tem aquela parada no tempo, né? Eu chamo de Max Steel, provavelmente vocês não lembram que são novos, mas tinha um cara que meio que parava no tempo, fazia assim. Então parece que tu tem aquele meio segundo para tomar a decisão da tua vida do que você vai fazer, mas se você não tá atento, não te dá tempo de reagir. Teve um incidente mês passado de um policial, era uma chamada super básica de alguém que estava num lugar privado, então ele só estava indo para lá para pedir para a pessoa se retirar. A pessoa, infelizmente, estava num estado de mente, provavelmente por causa de drogas, alternado, e ele, em menos de um segundo, já puxou a faca e pum, pegou o policial ali. Infelizmente, ele faleceu, e pelo fato da câmera, você conseguia assistir aquilo tudo que estava como se fosse um filme de terror. E realmente, então é uma coisa que você não pode, você tem que estar sempre atento, não pode. Mesmo que seja a pessoa, você acaba lidando com as mesmas pessoas frequentemente, mas não pode dar mole, tem que estar sempre ali atento. No caso, nós temos esse tópico e você não viu muito. Você não disse que não viu muita ação no exército, viu muita tensão. De quantas você foi para a divisa da Coreia do Sul com a Coreia do Norte. E como policial, cara, você tem alguma história que tu possa compartilhar com a gente? Na polícia, como eu disse, você se lida de tudo. Então, situações de tiroteio, tem situações, de, às vezes, de resgatar criança. É bem difícil você parar e falar uma história em si, porque já são 6 anos, cada dia são coisas totalmente diferentes. Mas sim, já tive situações que você tá pronto para ali para tirar a vida da pessoa. Já teve essa semana passada mesmo uma situação de que o rapaz estava armado num parquinho de criança, cheio de criança. Então você tem que ter aquela calma de fazer a abordagem. A pessoa te vê, ela já começa a querer sair daquele ambiente e você não pode agir ali, porque se você age ali, você pode ter uma consequência absurda. Você tem que ter aquela frieza para pensar, ó, vou esperar ele sair da área de perigo maior e aí eu tento aprender. E aí se a gente tiver que trocar, infelizmente, tiro, alguma coisa assim, você pelo menos tirou. Risco, né, de danos. É menos risco, você tira todo aquele perigo daquelas crianças, você pode agir com menos receio de uma consequência maior. Mas já tive que pular dentro de carro para tirar gente, carro pegando fogo, coisa desse tipo. É coisa do dia a dia, pra gente já é normal. Escola tá tendo muito agora, aqui eles têm o que eles chamam de BB gun, que é aquelas arminhas de tiro com compressor, eu não sei se no Brasil é o mesmo nome. Sim, Sabe qual quase que eu tô como um falando? airsoft, só que em vez de bola, É um chumbinho. um airsoft, praticamente, e a estrutura da arma é bem similar de verdade. Então a gente está tendo bastante problema com crianças levando isso para a escola e a gente tem que tratar como se fosse uma arma de verdade e a abordagem às vezes é bem pesada. Assim, tem que limpar a escola inteira, às vezes a gente fica 2, 3 horas checando, tendo certeza que não tem ninguém armado na escola. Mas é isso, muito difícil, de perseguição até ajudar a senhorinha que tomou o golpe do Roberto, falando que ela não pagou a conta de luz e mandou ela fazer um Western Union para República Dominicana. Tem de tudo, tipo, tem umas historinhas assim. Desde fraude pesado até isso aí, situação onde você talvez tenha que tirar a vida de alguém ou para não perder a sua. Acho que a gente pode ir, então, para crimes relacionados a crimes contra imigrantes. Tipo, pô, acabei de chegar nos Estados Unidos, estou me estabilizando aqui no país. Tipo, quais são as cautelas e os tipos de crimes mais comuns
quem tá chegando agora no país para começar uma vida tem que ficar ligado? A gente chega no país com o estilo do Brasil, então você fica ali já atento a coisas que normalmente o pessoal que mora aqui não tá mais, mas com o tempo você vai ficando confortável. De um tempo para cá, principalmente depois do Covid, onde muita gente perdeu casa, muito casamento acabou porque você ficava dentro de casa o dia inteiro com a sua esposa e muita gente não consegue, você precisa daquele tempo separado para manter o relacionamento. Muita gente começou a entrar em depressão, drogas, então isso, pelo menos aqui no país, assim, cresceu drasticamente. Então isso aumentou muito crimes básicos, como furtos e coisas desse tipo, que as pessoas foram parar a morar na rua. Então, por exemplo, a cidade onde eu moro ela é bem tranquila, então é normal você passar de madrugada, ver que a pessoa largou a garagem, a porta da garagem aberta, a porta de casa aberta, porta de carro, larga a bolsa, larga celular, larga a carteira, tudo dentro do carro. Coisa que a gente, como brasileiro, já sabe que não pode. E agora a gente está chegando numa situação, infelizmente, que se você dá esses moles assim, quando você acordar, provavelmente você vai ter uma experiência ruim. Já teve casos que a gente achou um carro batido no meio da rua e quando eu chequei a placa, vi o endereço, liguei para a pessoa e eu falei, você é dono desse carro? Aí o cara, é minha filha. Eu falei, ok, porque esse carro tá batido aqui em outra cidade, no caso era a cidade que eu trabalhava, em Pompano. E ele não fazia a mínima ideia. A filha dele estava em casa dormindo e na verdade tinham roubado os dois carros deles. Foi só porque um carro a gente achou, mas o outro ele acabou no batendo e provavelmente, eu não sei se ele já recuperou. Mas a situação foi, ele acostumado a não ter o perigo, largou a porta de casa aberta. E aí aonde que a gente guarda a chave? Normalmente coladinho na parede, naquele porta-chave, bem do lado da porta. Então a pessoa entrou dentro da casa dele, de repente roubou alguma coisa que ele nem viu, roubou os dois carros dele e ele não fazia ideia. Se uma das pessoas não tivesse batido o carro dele, provavelmente ele talvez duraria até mais de um dia para ele ver que o carro dele tinha sido roubado, porque foi num sábado de manhã. Então às vezes você não sai no final de semana ou coisa do tipo. E também teve situações que a pessoa acordou de madrugada ali para beber aquela água dormindo, tem um cara tirando a televisão dele no meio da sala, entendeu? Então essas coisas você não pode mais dar mole. É sempre trancar a porta antes de dormir. Você não, é muito difícil ter assalto à mão armada, que nem pelo menos no Rio de Janeiro a gente via bastante, pessoal chegando de moto, essas coisas para te assaltar. Isso é raro, você não vai ver esse tipo de coisa. Mas furtos porque você não tomou uma medida preventiva, você infelizmente está vendo bastante aqui agora. Você não vê tanto crime violento, né, acho que seria um bom resumo disso tudo. Mas coisa que a pessoa precisa 10, 15 segundos. Ele dá aquela passada de olho, viu que você tem bolsa, tem alguns Muita equipamentos facilidade, para né. você quebrar o vidro do carro que normalmente não ativa o alarme e é só um negocinho que tu bate ali, o vidro estoura, ele pega teu item, 15 segundos ele já saiu e provavelmente você só vai saber no dia seguinte quando você for trabalhar ou for levar o filho na escola. Então, basicamente, não deem mole, Não independente, der por mais mole, que seja. eu acho que hoje em dia em nenhum lugar do mundo você pode dar esse tipo de mole. O crime em si não é só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, devido à crise que afetou todo mundo. Eu acho que todo lugar você não pode mais dar esse tipo de mole, porque sempre vai ter alguém ali que vai aproveitar a oportunidade para tirar o que é seu. É uma coisa que segura morreu de velho, né, você tomar essas medidas, você não ter que usar, tipo: "Ah, porra, não aconteceu nada". Que bom que não É, aconteceu nada, e né. eu faço vários vídeos, assim, bastante vídeos dando dicas, mostrando o crime acontecendo, porque às vezes você pega na câmera, né? A pessoa tem câmera em casa, ela não viu na hora, mas depois quando vai checar, vê que realmente 10 segundos a pessoa vem de bicicleta, pum, quebra teu vidro, pega tudo que tá ali, vai embora. Então eu tento dar dicas assim para evitar esse tipo de problema, porque é uma dor de cabeça. E é muito difícil você conseguir pegar o criminoso, porque normalmente ele tá de casaco, coisa do tipo, então você não consegue identificar. Então você acaba saindo só no prejuízo mesmo. E com relação a. Porque estamos falando de Flórida, muitos imigrantes, especialmente latinos. Com relação a problemas de tipo coiote, migração ilegal. É porque às vezes vem gente falar com a gente com umas ideias, uns planos de cebolinha. Ah, e se eu pegar o Famo- visto tal? É. Famoso caicai, né? Aqui a gente não sofre tanto por isso. De vez em quando
acontece de um barco chegar na praia, alguma coisa assim, e aí a guarda costeira pede ajuda da gente pelo fato deles já estarem na praia, então essas pessoas normalmente são apreendidas e inicia um processo, a gente tem que contactar a imigração, e aí eles tomam conta do caso, por parte da imigração, a polícia em si não se mete muito, a não ser que aquela pessoa já tenha um mandado de prisão, aí a gente atua, mas com questão de imigração a gente apreende, notifica, e, e aí eles decidem o que eles vão fazer sobre isso. Mas normalmente a maioria vem pelo México, que fica ali na borda do Texas, então acho que no Texas é onde eles sentem mais e ultimamente a concentração está praticamente 100% ali. Ele também é um deserto, né? Então acho que acaba ficando mais difícil, talvez, de patrulhar aquilo Tem ali. aquela parede de separação, mas você meio que tem o dever de auxiliar, então as pessoas se aproveitam um pouco disso para conseguir entrar, porque às vezes a pessoa chega com um filho pequeno ou coisa do tipo e o país simplesmente não pode não, vai embora daqui. Então as pessoas se aproveitam, cerca de 30, 40 mil todo dia entrando, entendeu? Por isso que alguns estados, como o da Flórida, eles começaram a ficar um pouco mais rígido com relação à imigração, para prevenir que todo mundo venha para cá, porque a Flórida é o número 1 aí, a escolha de todo mundo para vir. Então acaba ficando muito caro para o estado em si suportar, porque normalmente as pessoas não pagam imposto ou coisa do tipo, então fica difícil para o estado sustentar, e aí o número de pessoas na rua triplica, quadriplica. Então eles acabaram apertando, e infelizmente para quem já está aqui também às vezes acaba se prejudicando um pouco. Uma pergunta do Rafael. Temos um membro da nossa comunidade aqui, Rafael, quiser fazer a sua pergunta diretamente aqui para o nosso convidado, fique à vontade. Se estão conseguindo ouvir? Então, Sim, sim. pode falar, Rafael. A pergunta que eu tinha feito era no questão de recuperar item que é roubado. Porque, tipo, no Brasil, às vezes, os caras te furtaram ou roubaram alguma coisa, a polícia normalmente não consegue achar ou recuperar. E eu queria saber se, tipo, aí é mais fácil, a galera consegue mesmo, ou se, tipo, foi furtado e já era, você tem que comprar outro item mesmo, tá? Porque em Isso alguns outros países acho que é mais fácil de recuperar. Não sei como é, é isso aqui. ele depende muito do item. Por exemplo, se você tem um celular, vamos usar como exemplo, e ele tem um número de série, alguma coisa assim, e você tem acesso àquilo, isso facilita para a gente recuperar o item. Porque a gente tem uma conexão direta com. Não sei se é a agiota que chama, mas aqui chama Pawn Shop, que são lugares onde você vai vender suas coisas por dinheiro. Então a gente tem acesso e quando a gente cadastra esses itens com o número de série, quando alguém tenta vender para eles, apita e eles notificam para a gente. Então, itens que tem televisão, celular, qualquer coisa, todos têm esse número de série. E se você tem toda a informação, recibo, isso facilita para a gente recuperar o item. Mas, por exemplo, vamos supor, roubaram a sua furadeira, você não sabe a marca, você não tem nenhum documento para provar que aquilo é seu, isso dificulta bastante para a gente conseguir recuperar, porque não tem como provar que aquele item realmente era seu. A não ser que a gente seja. Aconteceu naquele momento e 15 minutos depois a gente já tem uma filmagem, viu aquela pessoa saindo com o item, a gente aborda aquela pessoa, aí você pode recuperar. Mas se tem coisa de dias, de que já passaram dias, fica muito difícil sem a documentação necessária. Eu acho que isso é em todo lugar no mundo. Basicamente faz o que deveria fazer, já tem o contato com um possível receptador. Sim, e aí é uma dica também, qualquer coisa, principalmente eletrônico, TV, videogame, todos eles vêm com o número de série, todos eles você consegue registrar o aparelho no seu nome, e isso facilita bastante para a polícia conseguir recuperar o item caso seja roubado, porque normalmente a gente não faz, né? A gente compra aquela televisão, bota ali, joga tudo fora, mas é bem importante você fazer o registro, porque aí aquilo associa aquele aparelho com aquele número específico a você. Então é uma prova de que aquele aparelho é seu caso seja recuperado. Isso ajuda bastante a polícia. Uma coisa assim que você gasta 5 minutos pode te poupar, sabe? Muita dor de cabeça. Sim, sim. Paulo, se tiver mais alguma pergunta, pode ficar à vontade para fazer, tá? Danilo, idem. Eu tenho uma outra pergunta aqui para o Rodrigo. Assim, como que tem sido essa experiência de ser um estrangeiro, um brasileiro, né, atuando como policial? Você já teve alguma situação que isso te afetou negativamente de alguma forma? Às vezes tem essa parte de aceitação, às vezes uma pessoa de mais idade ou que veio de outro estado, tem muito estado que não tem praticamente imigrante ou de repente pessoas
assim, de cor diferente, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, a pessoa faz um comentário agressivo, mas a gente está acostumado, né? A polícia está sempre lidando com os piores momentos daquelas pessoas e você tem que entender isso. Então a gente não se importa. É normal você ser xingado, desde que a pessoa não esteja te machucar. Você é acostumado a lidar com desrespeito. A gente não vai simplesmente atacar você porque você falou que eu sou minoria. Aí normalmente chama a gente de mexicano, né? Porque muita gente simplesmente junta tudo ali e faz um só. Mas isso é parte do trabalho. A gente tem que ter consciência que 90% das chamadas a gente está lidando com o pior momento daquela pessoa e que não dá para simplesmente reagir a tudo que ela fala. Tem que ter essa consciência, sim. Tem muito brasileiro te dando trabalho aí? Infelizmente, cresceu bastante o número de brasileiros cometendo furtos e se envolvendo em coisas desnecessárias, tipo pega de carro, ficar fazendo donuts em armazém de madrugada. Essas coisas assim que normalmente são a gurizada nova que quer aparecer um pouco, mas infelizmente tem aparecido um pessoal aí, uns brasileiros cometendo crimes, normalmente coisas menores, furtos pequenos em lojas, ou esse tipo de vandalismo, né? Não nada de roubar banco ou coisa assim, nada tão grave, pelo menos em sua maioria. Não tem muito E a parte crime doméstica organizado tem subido. complexo, né? A parte doméstica, infelizmente, tem subido bastante também. A situação apertou um pouco, principalmente para o imigrante aqui, devido às regras novas. E aí, quando a situação financeira começa a ficar pesada, se você não tiver um espírito e uma mente muito forte, normalmente a primeira pessoa que tu vai começar a brigar e bater boca é a pessoa que está do teu lado ali sofrendo com você, infelizmente. Mencionou uma modalidade que falou, acho que é donuts. É o quê? Ficar dando giro com o carro? É tipo aquele Velozes e Rotina. Furiosos ali, a gente chama de donut aqui porque ele faz o formato de um donut. Infelizmente, alguns termos eu não sei como é no Brasil, porque eu vim pra cá muito Não, cedo. não, tranquilo, acontece. Uma coisa que tem muito encanto, as pessoas perguntam bastante com relação a carro pra gente, não me impressiona que ia fazer drift isso. Me impressiona que tenha brasileiro justamente cometendo esse tipo de crime, que o pessoal sempre Tem pergunta muito, tem muito. questão de Inclusive, carro e a primeira pessoa que eu prendi fazendo esse tipo de coisa foi um brasileiro. E, inclusive, ele tinha o mesmo. Era Almeida também. Eu falei, pô, além de você ser brasileiro, ainda é Almeida, ainda tá aí duplamente fazendo mal a mim, né? Porque é o meu nome de trabalho. Mas era um menino novinho, né? Então não quis prejudicar também a vida dele, mas eu dei algumas multas só pro papai e a mamãe dele saber que ele tá fazendo besteira, porque o carro nem era registrado a ele. E às vezes os pais nem sabem que o filho tá indo fazer besteira com o carro deles. Você acaba, de certa forma, protegendo eles. Dói um pouquinho no bolso, mas você tá criando uma proteção para eles ali. dói no bolso, Melhor doer mas no bolso, né? Melhor doer no bolso do que de outra forma, né? Sim, Assim, porque você se machuca ali e vai parar no hospital, e a continha do hospital aqui, se tu não tem um plano de saúde, é bem pesada, bem salgadinha. Vão te oferecer aquele Tilenol de $900 e tu vai ficar, ai, só ver depois as contas chegando pelo correio. Porque eles não vão te cobrar nada no hospital, mas depois começa a chegar a carta. Carta, 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 e tu fica desesperado sem saber o que fazer. Então é melhor prevenir do que remediar. falando a verdade, o pessoal joga Need for Speed e fica querendo fazer igual. Fica querendo, a geração nova, né, tem essa coisa da atenção. Então, a maioria dos carros já tem aquele adesivo no Instagram, mostrando onde eles filmam o próprio carro, fazem esse tipo de coisa. E acaba virando, vamos ser, um influencer, né, vamos dizer assim, de alguma coisa que não é muito correta e pode botar a vida de muita gente em perigo. Porque você vê todo dia vídeos aí, às vezes a pessoa está fazendo esse tipo de manobra, perde o controle, acerta 4, 5 pessoas e ou vai te deixar com uma lesão permanente, ou você pode acabar até morrendo com as feridas internas. E isso acontece bastante, infelizmente. Principalmente com pessoal entre 17 e 21 anos. A idade de fazer besteira. É. Eu digo que a idade, dizem que quando você ficar grávida até os 4 meses é a maior parte de risco. E no caso, quando depois que você nasce, 17 a 21 anos é a parte de maior risco da sua vida também, que é onde a pessoa começa a achar que é adulta, mas ela não tem maturidade de adulto ainda e acaba tomando muitas decisões ruins. Às vezes nem um boleto de adulto. Exatamente.
Coisa também assim, que você tem energia demais, não tem dinheiro suficiente, começa a querer queimar etapas, né? Não tem assim, uma forma muito produtiva de direcionar essa energia e acaba, né, indo fazer merda. Sim. Você citou, falando em questão de saúde, você citou a questão dos planos de saúde. Como funciona mais ou menos o plano de saúde aí nos Estados Unidos? Você consegue dar pra gente um panorama? Faixa de preço, esse tipo de coisa. Ele depende muito. Tem os planos de saúde que são oferecidos pelo emprego, que é no caso do meu. Tem os planos de saúde baseados em renda. Então, se você tem uma renda muito baixa, eles ainda usam o nome de Obamacare, porque foi, acho que, iniciado pelo Obama, então acabou criando esse nome, mas nada mais é do que eles vão avaliar a sua renda, o quanto você ganha por ano, e eles vão te providenciar um plano de saúde que você precisa. Normalmente, esse plano de saúde cobre as necessidades básicas da vida, então, um check-up que você precisa ser checado anualmente, exames que você precisa fazer, e até uma ida ao hospital, dependendo se for uma situação realmente de emergência, eles cobrem. Porque às vezes a pessoa vai para o hospital porque as costas estão coçando e aí o seguro pode acabar não cobrindo, mas o hospital vai cair em cima. O sistema de saúde aqui ele é obrigado a te atender, não importa se você tem dinheiro ou não. Então você vai chegar no hospital, você vai ser atendido e eventualmente eles vão te mandar as cartas para você pagar, e se você não tiver nenhum tipo de seguro ou de proteção, pode acabar aí ficando bem salgado. Mas existe maneiras de financiamento também. Eu, quando vim para cá, tinha uma época que eu ainda não tinha plano de saúde, tive que remover a minha apêndice, $90.000. Aí eu fui na parte de financiamento do hospital e falei, ó, eu não tenho condições, peguei uma carta de trabalho do meu chefe falando que eu recebi uma quantia muito baixa, era abaixo da linha da pobreza na época, e eles facilitaram. No meu caso, eles cobriram a dívida e me deram até 1 ano de plano de saúde de graça para ter certeza que a cirurgia que eles fizeram não iria ter uma reação. Mas hoje em dia é bem mais difícil esse tipo de coisa acontecer, mas a parte de financiamento eles ajudam bastante. Então você pode ficar aí pro resto da sua vida pagando $5, então não precisa ter medo, tipo assim, vou morrer, mas eu não quero ir no hospital porque a dívida vai ser grande. Você pode pedir ajuda para o governo, ou mesmo que o governo não queira te ajudar, eles financiam 30, 40 anos, como se fosse financiar uma casa, e aí acaba custando para você, sem juros, acaba custando para você $5, $10, mas você resolve o seu problema. Mas tem muita oferta de plano de saúde, desde que você vá atrás e corra atrás. Sim, sim. E também uma questão assim, eu vou estar provavelmente fazer uma explicação muito porca disso, né? Mas pelo que eu entendo, o valor que esse exemplo que você deu mais cedo do Tilenol de $900, né? Normalmente eles botam isso porque é o valor que é esperado que o seguro pague, então super inflaciona aquela coisa. Aí se você fala que não tem plano de saúde, meio que dá um desconto, ainda é muito mais caro do que deveria ser, mas não fica nessa magnitude, obviamente, né? Aí digamos que você paga, sei lá, uns $40. Esses 860 de diferença, eles declaram como perda e isso abate dos impostos deles no final. Pode ser, é isso aí. E também tem a parte de que, devido a todo mundo hoje em dia processar para tudo, tudo é terceirizado. Então, vamos supor, você vai no hospital, a enfermeira que está ali, ela acaba não sendo a enfermeira do hospital, ela presta serviços para o hospital. Então, todos os serviços que é necessário para te auxiliar, eles são terceirizados. Isso acaba facilitando para eles cobrarem mais caro, né? Porque agora você vai pedir um médico, aí o médico aparece lá, mas ele não é um médico do hospital, ele é um médico terceirizado da clínica tal, e aí o serviço dele acaba sendo uma fortuna, porque ele vai atender na hora que você precisa. Então tem todo isso, uma teoria aí, como você mencionou, para cobrar mais caro, infelizmente. Mas isso acaba protegendo o hospital um pouco de não se afundar ou acabar fechando, porque qualquer coisa é desculpa para processo, hoje em dia, infelizmente. Leva a pergunta, você tá numa profissão que o pessoal tá com os nervos à flor da pele. Eu imagino que você já tenha escutado aquela classe, vou te processar, você está abusando da sua autoridade, tereréu, tereréu, tereréu. O tempo todo, né? O tempo todo, mas o meu departamento a gente tem a câmera que está sempre ligada, então toda a interação que eu estou tendo com a pessoa é gravada, e isso acaba protegendo muito a gente. Eu acho que agora está começando bastante no Brasil, eu conversei com alguns policiais e eles estão iniciando esse processo de câmera, e muitas pessoas vieram no meu canal me perguntar sobre o assunto, porque acaba ficando com receio, né, de estar sendo gravado o tempo todo. E esse receio também aconteceu aqui da parte da polícia, mas hoje em dia
você pode perguntar a qualquer policial e 99,9% é feliz de a gente ter a câmera porque protege muito. Porque a gente saiu de uma geração onde o que a polícia falava era o correto, e para a geração que a polícia tem que se explicar o porquê que ela tomou aquela atitude. Então hoje você tem que se explicar mais do que o criminoso. Então você tendo aquela câmera, ela te protege de repente não tomar uma suspensão ou coisa do tipo. De salvaguarda, né? Sim, muitas vezes as pessoas reclamam, tentam mentir, aí liga pro teu departamento, o departamento nem fala comigo. Eles vão lá, checam minha câmera, viu que eu não fiz nada de errado, explica pra pessoa e acabou. Então hoje não tem, a gente tem essa proteção da câmera. E muitos vídeos também, né? Hoje em dia todo mundo tem celular, a pessoa grava, às vezes você tem que usar força contra outra pessoa, e aí a pessoa grava, edita só as partes que faz a polícia parecer que está fazendo uma coisa errada, mas na verdade um vídeo de 8, 9 minutos, a pessoa bota 15 segundos, e se você não tivesse aquela câmera para te proteger que gravou todo o processo, você ia acabar tendo que passar os perrengues que muitos policiais passam aí, principalmente quando a mídia decide postar esses vídeos na internet ou na própria televisão. Essa relação da mídia americana com a polícia? Porque aqui no Brasil a gente já sabe como é que é, né? Mas, e por aí, vocês são mais bem tratados, eu imagino. Aqui, eu acho que a maior diferença daqui pro Brasil é que aqui tem pro que você quer ver. Se você é mais conservador, tem aquele canal de televisão que é só para conservador, e tem o pessoal que é um pouco mais liberal, ou de direita, de esquerda. Normalmente as emissoras ou os canais tipo Fox News ou coisa desse tipo, eles são focados para aquele público. Então, tipo assim, se você, por exemplo, é mais conservador, e vamos supor que a Fox News é mais conservadora, normalmente você só vai assistir aquilo. Então, você fica meio satisfeito com o que você está vendo. E aí, eu estou usando exemplos, mas eu não estou dizendo que a Fox News é conservadora, é só um exemplo. Aí vamos supor que a CNN é mais liberal, ou gosta de fazer mais aquele drama. Aí, para o pessoal que curte esse tipo de conteúdo, eles vão sempre assistir aquilo. Normalmente no Brasil acaba sendo só um foco de um lado, então você fica ali ou passando raiva, ou você gosta, mas aqui acaba tendo muitos canais diferentes, então você acaba assistindo o que você quer ver. Então, Você escolhe a sua própria bolha, basicamente, né? praticamente, escolhe a sua própria bolha, não significa que aquilo é o que realmente está acontecendo, mas aquilo acaba te confortando e te fazendo feliz. Mas também tem a oportunidade de você ver por diversas óticas e tomar sua opinião. Tipo, não, bem Não, que isso aqui. com certeza, com certeza. Tipo assim, aqui tem uma cultura ainda, apesar que teve uns movimentos devido a incidentes passados que afetaram um pouquinho o trabalho da polícia, né? Mas em si, a polícia ainda é vista como uma coisa boa e a maioria da população apoia. Os filmes apoiam, você pode ver filmes, seriados, todos eles são, tipo assim, normalmente quem que é o líder do coisa é um policial, é um xerife, porque ainda é visto como uma pessoa que vai proteger as outras, e isso acaba inconscientemente mantendo uma visão positiva da polícia. Às vezes, até teve eu conversei com um amigo esses dias, às vezes no Brasil acaba não mostrando tanto isso e às vezes acho que é por isso que em certas situações acabam sendo vistas ruins. Mas a polícia trabalha muito. Eu tenho amigos policiais no Brasil e todo esse processo, principalmente no Rio de Janeiro, de pacificação de favelas, são horas e horas e é muita de dedicação. E é muito difícil a situação deles de ter que agir contra criminosos e tendo a população ali no meio. Então, às vezes, muita gente não dá o valor que eles merecem. Então lá também tem, imagino que conte a seu favor, que é um estado que tem esse viés mais, né, mais à Sim, direita, digamos, né? Que conservador não, ajuda não bastante. especificamente. Não é tudo que o governador faz que eu aprovo. É, assim, que eu concordo, vamos dizer assim, mas com relação à polícia, ele é bem pró-polícia, então, tipo assim, ele faz muita coisa que protege a gente. Mês passado mesmo ele assinou uma lei onde as pessoas não podem mais ficar com o telefone na nossa cara quando a gente está... Você pode gravar, mas você tem que manter uma certa distância, porque isso protege a gente. A gente está fazendo uma atuação, é uma situação grave, e aí você tem que lidar com a pessoa praticamente colada em você, com o telefone na sua cara, gritando, e a gente pode agir. Se a gente der a ordem para a pessoa manter uma distância, que são praticamente 25 metros, e a pessoa negar, ela pode ser até presa por estar obstruindo com a nossa investigação.
Isso cria uma proteção, pode parecer bobeira, mas para a polícia ajuda muito. Você tá ali e tem que ficar, às vezes, tentando prender alguém, um criminoso, e você tem que também ficar prestando atenção com 30 outras pessoas que podem não só gravar você, mas ir ali te dar uma coronhada, alguma coisa, não tem como você manter. Então isso protege bastante a gente. Então nessa parte, o governador tá aprovado de ajudar. Tu citou a questão de pessoas tentando interferir de uma maneira negativa, mas você já teve uma situação que, tipo, o cidadão veio em teu auxílio, por exemplo? Já. Graças a Deus, sim. Já tem muita. Quando você trata, como eu disse, muita gente, até que eu prendi, já me auxiliou. Desde que você trate a pessoa com respeito, a pessoa entende que você está fazendo o seu serviço, você não vai lá, fala, xinga ela, age com agressividade sem necessidade. Aquela pessoa, de certa forma, depois que ela calma, você tem a oportunidade de conversar, às vezes no caminho para a cadeia, alguma coisa. Você tenta instruir um pouco, conversar, ver a situação dela, e aquela pessoa acaba tendo uma visão de você diferente. Já teve situações onde uma pessoa que eu já até tinha aprendido veio me auxiliar, e é bem interessante. Não acontece todo dia, como eu disse, você tem que estar sempre alerta, mas sempre, muitas situações onde às vezes você está sozinho, esperando alguém para chegar, e aí você tem que ir ali se enfiar, se prender a pessoa, porque imobilizar a pessoa é fácil, mas você conseguir tirar o gema e colocar enquanto você está segurando ela é mais difícil. E já teve situações que as pessoas vieram ajudar, porque não tem problema nenhum. Se a pessoa vem para te auxiliar, não tem risco de ela estar cometendo nenhum crime. Ela não pode chegar ali e começar a dar um chute na cara da outra pessoa, a não ser que ela esteja matando o policial, então você pode agir com um pouco mais de gravidade. Mas se você só está ali segurando, detendo a pessoa, ela pode te auxiliar a segurar de repente as pernas ou coisa do tipo sem problema nenhum. Isso acontece bastante. Acontece do oposto também, entendeu? Você está prendendo ali o criminoso e as pessoas, normalmente de bairros mais pobres, onde tem uma concentração de crime maior, às vezes são anti-polícia e começa a te xingar, começa a ficar ali na sua cara para você não conseguir se concentrar no trabalho que você está fazendo. Então é dos dois lados. A gente pega muito dos dois lados. Esse exemplo que você deu agora também, de agora ter essa distância de 25 metros, para não chegar alguém e te dar um ataque furtivo do nada. Isso vai ajudar bastante, porque agora a pessoa vai saber que se ela se aproximar a você, ela pode ser presa, e só esse fato já filtra aí pelo menos metade dessas pessoas que às vezes estão ali esperando a oportunidade para te machucar, né? Se ninguém mais tiver alguma Você tem pergunta, conhecimento, assim, de como esse processo funciona em outros países? E se você souber, assim, tem algum lugar que você recomendaria ali nos Estados Unidos? Por Em exemplo, que alguma sentido? comunidade de sistema canadense, o sistema francês, por exemplo? No sentido que é de polícia? Depende muito. Cada país tem a sua maneira de lidar, né, ou de ter o policiamento. Por exemplo, vou usar o exemplo da Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, você não vê os policiais armados. Eles têm aquele cacetetezinho de madeira antigo que tinha na época, acho que dos anos 80 no Brasil, e eles têm aquele escudo enorme que normalmente são maiores do que eles, porque normalmente os asiáticos eles são um pouco menores do que, pelo menos na Coreia do Sul, do que os brasileiros, né, vamos dizer assim. E então eles estão ali para manter a lei e tal, mas a parte do armamento raramente você vai ver um policial ali com arma. Acho que na Inglaterra também é bem similar. Então depende muito como o Estado lida com a situação. Aqui a gente está tendo o mesmo problema que eu vejo bastante no Brasil, que é aquele problema político. As pessoas acabaram incorporando a politicagem como se fosse um time de futebol. Não estou criticando ninguém, mas é o jeito que eu vejo. A pessoa não se preocupa o bem-estar da outra. Hoje em dia, mas você é de esquerda, você é de direita, você é isso, você é aquilo. E isso causou que, como nos Estados Unidos, cada estado tem praticamente o próprio poder, isso acaba criando uma divisão bem chata. Então, depende muito do estado. Se o estado é bem liberal, tem alguns estados que são bem antipolícias e fizeram, durante alguns problemas que a gente teve uns anos atrás aí com alguns incidentes, eles praticamente tiraram a polícia, e muitas dessas cidades hoje em dia elas são totalmente dominadas por milícias ou por bandidos, e agora eles estão desesperadamente tentando contratar policiais de tudo quanto é jeito, mas ninguém quer ir para lá, porque agora você vai para uma zona de guerra tentar recuperar. Aí o país tem que mandar a Guarda Nacional ou coisa desse tipo para tentar auxiliar.
Mas, infelizmente, é isso aí. Depende muito de onde você tá, da cultura. E aí a abordagem é sempre diferente dependendo da área que você trabalha. Tem uma outra pergunta, assim, meio que continua nessa linha. Se você tivesse que, por qualquer motivo, começado de novo e seguir esse mesmo caminho, só que em outro país, tem algum lugar que vem à mente que você gostaria de tentar? Cara, aí é bem difícil. Por exemplo, se eu tivesse ficado no Brasil, provavelmente eu ia seguir ou essa parte do militar ou da parte policial. Mas fora disso, apesar do tempo que eu passei na Coreia, eu só morei nos Estados Unidos e no Brasil. Então fica bem difícil saber se. Eu acho que quando você já quer fazer uma profissão, independente de onde você tá, você vai querer seguir aquela rota. Às vezes pode não ser tão agradável quanto você achou que seria, dependendo do país ou estado. Mas eu acho que é uma vocação, assim, quando você tem a vocação para fazer certo tipo de coisa e você quer fazer, acho que não importa muito onde você tá. Se você está se dispondo a fazer isso no Brasil, então meio que qualquer outro país do mundo ia ser mais tranquilo, né? Você se adapta às regras e às situações que são impostas a você, mas desde que você esteja fazendo o que você gosta, eu acho que não mudaria muito. Perfeito. Rodrigo, Oi. você tem algum último recado que você queira passar para nossa audiência? Agora é o momento de vender teu peixe. Pô, eu não sou muito bom em vender meu peixe não, mas falar um pouquinho do meu canal. É um canal, ele é 100% gratuito, eu não recebo nada por ele. É um voluntário, vamos dizer assim, porque muita gente às vezes vem pedir, por que você não faz doação para isso, doação para aquilo? Eu às vezes faço uma divulgação, como foi o negócio do Rio Grande do Sul, para tentar juntar gente para colaborar, mas não tem, é 100% gratuito. Mas eu tô ali interagindo com a comunidade, passando informação, tentando educar a comunidade e aproximar ela da polícia. Então segue aí o Xerifano nos Estados Unidos, para quem tem interesse não só de morar nos Estados Unidos, mas também de passear, e tem muita informação legal para a população, de como evitar acabar vindo passear também e passar por perrengues. Hoje em dia tem gangues que já se especializam em áreas que o pessoal de turista vem passear para comprar roupa, por exemplo. Em Orlando, aqueles plazas, outlets que então já tem gangues organizadas que já sabe que você é turista. Aí você vai lá, compra muita coisa, larga no carro, quando você voltar o carro está quebrado e já levaram tudo. Então, dicas assim para o dia a dia, dicas de como se comportar, isso acaba facilitando a vida de todo mundo. Então, quem tiver interesse, entra aí no meu canal. Quem tiver dúvida também, ajudo bastante o pessoal que tem interesse em entrar na polícia, interesse em entrar no exército. Se você não se sente confortável em mandar mensagem em público, não tem problema, eu recebo muitas mensagens privadas também. E aí, na medida do possível, do que eu posso fazer, meu conhecimento, eu sempre respondo e guio da melhor maneira. Feito, Rodrigo. Acho que então podemos encerrar. Agradeço pela sua presença, cara. Eu francamente achei tua história muito maneira. Ir do Rio para ir pra Flórida pra vender bandido. O pessoal do Rio de Janeiro não saiba que tem cidades que estão desesperadas para contratar, senão quem vai ficar sem polícia que já não tem aqui o Rio de Janeiro. Muito obrigado, mano. E ao pessoal que nos acompanha, nos vemos no próximo episódio. Abraço.